E aí, bora mergulhar num método que meio que vira de cabeça para baixo tudo que a gente achava que sabia sobre aprender, trabalhar e até viver? O nome dele é Supermente 360. E a ideia aqui é transformar de verdade a nossa relação com a nossa própria mente. Vamos descobrir como isso funciona? Mas antes de tudo, vamos começar com uma pergunta que, olha, acho que todo mundo já se fez em algum momento. Por que aprender, que deveria ser uma coisa tão natural, tão legal, muitas vezes acaba virando uma fonte de estresse, de ansiedade, de exaustão? É uma sensação quase universal, né? Para a gente achar essa resposta, nosso roteiro vai ser bem interessante. Primeiro, vamos dar um nome para esse problema, uma doença da aprendizagem. Depois, vamos ver como a nossa intuição, na verdade, tem tudo a ver com ciência. Aí, a gente vai aprender a hackear nossos próprios comportamentos com o código do hábito. Vou mostrar uma ferramenta super prática para começar hoje mesmo e, no final, a gente vai ter uma ideia do potencial incrível que tudo isso pode destravar. Ok, então vamos fundo nisso. Nossa primeira parada é para entender a raiz do problema, que tem um nome e uma causa bem específicas. O termo é didatogenia. Quem falou sobre isso foi um educador búlgaro chamado George Lozanov. E essa palavra descreve exatamente aquela sensação de esgotamento, sabe? Aquela aversão ao conhecimento que aparece quando o jeito de ensinar simplesmente ignora como a nossa mente funciona de verdade. É isso, a doença causada por um ensino ruim. E o negócio é sério, não é só um desconforto passageiro, não. O Lozanov percebeu que essa pressão constante levava a consequências bem graves, como um cansaço crônico e até sintomas de neurose. Ou seja, o jeito que se ensina pode literalmente deixar doente quem está aprendendo. E tem uma explicação da neurociência para isso que é super clara. Quando o cérebro entende um ambiente de aprendizado como uma ameaça, ele dispara as respostas de estresse. E o que acontece? Isso acaba inibindo o córtex pré-frontal, que é justamente a área do cérebro que a gente usa para raciocinar, para prestar atenção, para guardar memórias. Quer dizer, sob pressão, a parte do cérebro que mais precisava estar ativa para a gente aprender simplesmente desliga. Então tá. Se a pressão desliga o cérebro, o que é que liga ele de volta? Bom, a resposta está em respeitar a conexão entre mente e corpo. E isso nos leva para a ciência fascinante que existe por trás do que a gente costuma chamar de intuição. O neurocientista Antônio Damasio trouxe para a gente esse conceito de marcadores somáticos. Sabe aquele frio na barriga antes de uma decisão importante? Ou aquele nó na garganta? Então, isso não é nada místico. São sinais físicos, reais, que o nosso cérebro usa como um sistema de alerta ou de aprovação muito antes da nossa parte lógica entrar em ação. O que isso faz é tirar a intuição daquele campo do mistério, né? Esses sentimentos são, na verdade, o resultado de um processamento super rápido de todas as nossas experiências de vida. Pense neles como atalhos biológicos, que nos guiam de um jeito muito mais eficiente do que ficar analisando tudo logicamente. A grande sacada é esta: nossas emoções não são inimigas da razão, elas são dados. E olha só o que acontece quando a gente para de causar essa tal de didatogenia e começa a respeitar os sinais do corpo. O resultado é impressionante. Os métodos do Lozanov, que focam em criar um ambiente positivo, mostraram que os alunos retinham 88% do conteúdo 6 meses depois. É a prova do que acontece quando a gente para de lutar contra o nosso cérebro e começa a trabalhar junto com ele. Beleza, entendemos a teoria. Mas, e na prática? Como a gente pode usar isso para mudar comportamentos que nos atrapalham, tipo a procrastinação? Para isso, a gente precisa decodificar os nossos hábitos. Baseado no trabalho do Charles Duhigg, todo hábito, seja ele bom ou ruim, funciona num ciclo de 3 etapas. Primeiro tem a deixa, que é o gatilho. Pode ser uma hora do dia, um lugar, uma emoção. Depois vem a rotina, que é a ação que a gente faz. E por fim, a recompensa, aquele sentimento bom que o nosso cérebro busca e que faz a gente querer repetir tudo de novo no futuro. Vamos ver um exemplo prático aqui na tabela para ficar bem fácil de entender. No hábito antigo, a deixa é sentir cansaço. A rotina, procrastinar. A recompensa é aquele alívio rápido, né? Agora olha só a coluna do novo hábito. O segredo é manter a mesma deixa, o cansaço, mas trocar a rotina. Em vez de procrastinar, a rotina vira estudar por 5 minutos. E a recompensa muda para uma sensação de realização. Com o tempo, o cérebro começa a preferir essa nova recompensa e o hábito se transforma. A teoria é ótima, mas e aí? Como é que a gente começa a aplicar isso na vida real? Vamos para a nossa primeira super ferramenta? Uma coisa que dá para começar a usar hoje mesmo. A mudança de verdade começa com a autoconsciência. Antes de tentar reescrever o código de um hábito, a gente precisa entender como ele funciona hoje.
Isso significa dar um passo para trás e virar um observador dos nossos próprios padrões, sem julgamento. A ferramenta é super simples, um diário do hábito. Durante uma semana, para aquele hábito que se quer mudar, a missão é ser um detetive. Anote a deixa, o que ativou o comportamento. Anote a rotina, o que foi feito exatamente. E o mais importante, anote a recompensa. O que o cérebro estava buscando de verdade? Distração? Alívio? Em poucos dias, os padrões vão começar a saltar aos olhos. E é essa clareza que dá o poder de redesenhar o ciclo. E tudo isso nos leva para a nossa reta final. É fundamental a gente entender que desenvolver a nossa mente não é um evento único, uma pílula mágica. É um processo contínuo. Então, qual é o resumo da ópera? A filosofia do Supermente 360 se baseia em algumas ideias-chave. Primeiro, aprender envolve mente e corpo juntos. Segundo, nossas emoções não são inimigas, elas são dados, são guias. Terceiro, a gente pode sim redesenhar nossos hábitos automáticos. E tudo isso se apoia num pilar central, a autoconsciência. Ela é o solo fértil para qualquer crescimento. No fim das contas, o verdadeiro poder não está em achar uma solução mágica, mas em se apaixonar pelo processo de se conhecer melhor, de experimentar, de evoluir um pouquinho a cada dia. A alegria de aprender e amadurecer se torna o verdadeiro prêmio, e isso substitui aquele velho paradigma do sacrifício. Então, para a gente fechar, fica aquela pergunta no ar. Se a gente realmente deixasse para trás os métodos que nos adoecem e abraçasse uma forma de aprender que respeita a nossa biologia, que redesenha nossos hábitos e que nos devolve a alegria da descoberta, o que seria possível alcançar? O potencial é imenso, e a jornada começa agora, com esse primeiro passo de autoconhecimento.